Bem-vindos a mais um episódio do Ping Pod. Hoje estamos com o convidado o professor Tadeu. Se apresente, por favor. Novamente. Novamente. Sou o professor Tadeu, professor de filosofia do IFMA, Campus Buriticupu, formado em filosofia e mestre em ciência das religiões. É isso. Bom, nesse podcast vamos abordar um tema com o professor Tadeu, já que ele é fã de anime. Decidimos falar com ele sobre o anime e o que ele tem a ver com a vida do estudante na vida escolar, entre outros afazeres. E aí, o que você acha de animes? O que eu acho de animes? Animes são legais. Eu gosto dos animes. Eu me apaixonei pelos animes exatamente na época onde os animes, vamos dizer assim, quando o Brasil se apaixonou por animes. Então, é uma paixão desde criança, né? E hoje eu tenho 30 anos e continuo gostando demais de animes e acompanhando o que posso acompanhar, né? A vida adulta traz uma série de responsabilidades, mas até onde eu posso e até onde os meus animes preferidos eu ainda continuo acompanhando, inclusive com meu filho hoje, né? Tenho um filho de 7 anos que também acompanha já os animes. Isso é interessante aí, passando de pai para filha até. O senhor vê uma relação de anime com sua matéria assim? O senhor vê algum tipo de conhecimento nos animes? Animes que tem a ver com história, Tá. entre outras coisas. Tá, então aí a gente vai ter que fazer um apanhado aqui que é importante, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, então 1994, foi quando o boom dos animes realmente aconteceu no Brasil. Ninguém acreditava na época muito em anime, né? Por ser taxado, claro, como uma cultura japonesa. Então, o brasileiro tinha certo receio, vamos dizer, a televisão brasileira, na verdade, a TV aberta tinha um certo receio com relação aos animes, por achar que era algo que não encaixava no Brasil, e aí sempre foi os desenhos americanos, né, sempre tiveram prioridade, e aí o Brasil realmente não acreditava. Tanto é que aqui vale dizer o seguinte, o anime responsável, assim, o anime pai, o clássico mesmo no Brasil, que fez com que abrisse as portas para esse mercado, foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Saint Seiya, que aqui foi traduzido como Cavaleiros do Zodíaco. E é interessante lembrar o seguinte, que Cavaleiros do Zodíaco veio ao Brasil de graça, para a antiga TV Manchete, que tinha já um costume de colocar algumas coisas de cultura japonesa em sua programação, né? Você vai ver lá Jiraiya, Black Kamen Rider, essas coisas, e depois alguns animes. Então Cavaleiro do Zodíaco veio porque a empresa que fazia o boneco, né, dos Cavaleiros do Zodíaco queria vender, queria expandir para o Brasil o mercado, e aí o anime veio de graça. Então a Manchete recebeu o Cavaleiros do Zodíaco de graça, simplesmente para divulgar, para venda dos produtos. E aí acontece desses fenômenos assim sociais inesperados, né? Cavaleiro do Zodíaco virou uma febre. Quando eu tinha 6 anos, Cavaleiro do Zodíaco era uma febre. Não havia criança que não conhecesse Cavaleiro do Zodíaco, mesmo sendo em uma TV, digamos que não era a mais conhecida, né? Comparada à Globo, SBT e outros. Então foi algo assim nunca visto, e eu nunca vi novamente acontecer aquilo. A Manchete chegou a ter a primeiro lugar de audiência, algo que era impensável. A Manchete conseguiu com o anime Cavaleiros do Zodíaco. E aí vem uma questão: Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, a explicação para esse fenômeno Cavaleiros do Zodíaco, que fez o brinquedo, por exemplo, o boneco do Seiya, que é o protagonista, o principal, ser vendido praticamente ao preço de um salário mínimo, né? Então, no Natal ali de 95, você via uma luta de pais que tinham condições para comprar, né, para encomendar o brinquedo de tanto que vendia. Esse fenômeno, ele é preciso analisar ele com cuidado,
O que fez Cavaleiro do Zodíaco conquistar o Brasil, né? Eu penso o seguinte: o Cavaleiro do Zodíaco é um dos motivos para eu ter feito filosofia. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Por quê? Porque Cavaleiro do Zodíaco, na verdade, os animes, eles trazem ensinamentos que na cultura japonesa são bastante conhecidos, mas que para outras culturas talvez não. E aí, Cavaleiro do Zodíaco, especialmente o autor, o Masaru Kurumada, ele mistura mitologias muito ricas, como a grega, a nórdica. Você tem elementos do budismo. Então você tem... É algo que o japonês sabe fazer muito bem, né? Então, ao contrário daqueles desenhos mais simples americanos, né? Daquela comédia mais jogada, né? Daquela coisa do cartoon americano, né? Que você via muito isso, da Disney, por exemplo. O anime já tem um viés, por vezes, mais complexo, né? As relações são mais complexas, assim, o estudo para se criar um enredo de anime é bastante complexo, tanto é que geralmente o anime vem de um mangá, né? E os autores de mangá, os mangakás, os japoneses são considerados assim grandes literários, né? Seria mais ou menos algo como ser um imortal da Academia de Letras, de tanto prestígio que tem. Então, Cavaleiro do Zodíaco trouxe isso para o Brasil e me fez me apaixonar por cultura japonesa também, mas principalmente grega, que me ajudou muito na filosofia, porque aí eu fiquei fascinado por mitologia grega, por estudar coisas assim, elementos de religiões diferentes, como o cristianismo, né? Você tem um dos protagonistas do Cavaleiro do Zodíaco, que é o Yoga, que apesar de defender uma deusa que é Atena, que é grega, ele é cristão, né? Ele carrega a cruz cristã no peito, a mãe é uma cristã. Então você tem elementos diversos, e isso aí muita gente não acreditou, mas deu certo, porque várias crianças aprenderam muito com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Ou eu tenho visto até pouco tempo atrás uma entrevista com um dos diretores lá da Manchete, que disse que até hoje adultos chegam agradecendo pelo que Cavaleiro do Zodíaco fez na vida deles, por tudo que ensinou. Então eu sou um desses eu sou um desses, e acho que sim, o anime ajuda muito e tem muita relação com filosofia. Na verdade, tudo depende do olhar do professor, né, do estudante. Então, olhar para um anime com os olhos da filosofia, da sociologia, da história, sempre vai ajudar. Sim. O senhor acha que qual anime tem mais relação com sua religião, assim, dos animes que o senhor já assistiu? Qual é o que se relaciona mais com a sua matéria? Com a minha matéria. Religião não. Tá, aí, como eu disse, depende muito do olhar, mas dos animes que eu assisti, o que mais eu tenho assim presente como um anime extremamente ligado, por exemplo, a meu campo maior de estudo na filosofia, que é a ética, aí eu não tenho dúvida que é o Death Note, o Caderno da Morte. Sim. Porque as relações que ali se estabelecem de justiça, de destino, de predeterminação ou não das coisas, né? De predestinação, inclusive, das coisas ou não, de moral, né? De levante, por exemplo, do autoritarismo, né? Do que até a gente pode chamar de elementos do fascismo. Por tudo isso, realmente o Death Note é um anime muito bom para tratar, por exemplo, ética e até mesmo política na filosofia, mas vários deles têm características que podem ser utilizados para os vários ramos da filosofia, seja para metafísica, seja para ética, seja para política, seja para teoria do conhecimento, seja para estética, que trata do belo na filosofia, né? Filosofia do belo. Há vários animes que tratam questões desse tipo, né? As relações de poder, né? Você olha para um anime, por exemplo, que é meu também, assim, tá no top comigo. Eu costumo dizer que dois autores que andam comigo
é o Masaru Kurumada, né, do Cavaleiro do Zodíaco, e o Toriyama, Akira Toriyama, que é do Dragon Ball. E o Dragon Ball tá também, se você for ler Dragon Ball pela filosofia, você vai ver muito de filosofia nas relações dos personagens, de personalidade e do uso do poder, até onde se pode usar o poder, até onde é justo ou não, até onde se pode ir nas coisas, né? Até onde se pode se superar, etc. Então, tudo depende muito do olhar, né, de quem está assistindo. A anime abrange um espaço muito grande nessa área da filosofia, assim. Vendo agora por esse lado, assim, falando, pensei que não teria muita relação, mas tem bastante. Sim. Assim, eu só tô falando que o Death Note tem uma afinidade muito grande que é bastante comum com a filosofia. Hoje, se eu propôsse para o senhor utilizar Death Note como base para os alunos relacionar ética, moral ou filosofia com algum episódio que o senhor achou marcante do Death Note, o senhor ministraria em sala? Sim, claro. Eu não diria como base, porque sempre a base será a teoria filosófica, porém como o que a gente pode chamar de recurso didático, sim, porque assim, o Death Note, ele traz ele é o que a gente pode chamar de teleológico, usando um conceito filosófico, ou seja, onde o princípio e o fim meio que são o mesmo, né? Tudo começa com uma espécie de tédio de um deus, né? Deus da morte, e termina com esse mesmo tédio, meio que como se ele soubesse como tudo terminaria, né? Contraditório. Exato, ele meio que sabe como tudo terminaria. Então, as relações que se estabelecem ali, principalmente do Kira, por exemplo, que é quem toma para si o caderno e se acha o Deus do novo tempo, né? O Deus daquele século, que é o que o personagem estabelece, são relações extremamente importantes, porque a questão, ela vai voltar, por exemplo, se você vai para a filosofia ética do Platão, é a mesma questão de sempre. Você quer conhecer um homem, dê poder a ele, né? Você quer conhecer o ser humano, dê poder a ele. Quando o Kira tem o poder nas mãos, ele se mostra uma espécie uma espécie de tirano. Então ele começa achando que está fazendo justiça, e a linha entre justiça e vingança, ela é muito tênue, então eles começam a se perder, né? Então aquilo que parece ser justiça não é. Então sim, realmente eu com certeza poderia utilizar em sala de, já utilizei em sala de aula, tanto desenhos como Simpson, por exemplo, que são americanos, como animes, perfeitamente utilizável. Sim. Quando o senhor utilizou isso em sala de aula, qual foi o retorno dos alunos? O retorno foi muito bom. Assim, o maior desafio de utilizar coisas como essa é você primeiro preparar o aluno para que ele perceba que aquilo ali, aquele desenho, ou anime no caso, né? Deixa de ser um desenho animado, só que em japonês. Aquele anime está sendo utilizado não para simples diversão. Então ele não pode assistir o anime simplesmente por diversão, mas com o olhar filosófico, com o olhar sociológico. Então quando ele consegue fazer isso, é muito bom, porque abre uma outra visão. Às vezes até ele já assistiu e nunca percebeu aquilo. Então abre o próprio aluno, ele fica feliz por dizer, pô, eu nunca tinha percebido isso, nunca pensei que daria para ver filosofia ou sociologia ou religião dessa forma através de um desenho animado ou de um anime. Então é sempre bem positivo, sem falar que enquanto recurso didático ele é divertido. Sim. Já esclarecemos aqui bastante sobre o conceito de anime e filosofia. Aí eu quero propor aqui para o senhor utilizar novamente. Aí eu volto aqui e vejo os resultados com o senhor. O que o senhor acha da proposta? Eu acho ótimo. Então vamos fazer um compromisso aqui.
No momento eu não tenho uma disciplina de ética no ensino médio, só filosofia. Mas caso eu veja também possibilidade em alguma das minhas filosofias, eu utilizarei e a gente já faz um feedback. Se não, se for só para uma aula de ética, também eu me comprometo a fazê-lo, tá bom? Sim. Obrigado, professor Tadeu. Nada, prazer. Encerrando o episódio, até.